treinamento, eu gosto sempre de fazer uma introdução explicando como é que é o treinamento. Para quem já é muito experiente no mercado, eu acho que ele vai agregar menos. Para quem está iniciando no mercado imobiliário, ele pode agregar mais. Se alguém é novo, inclusive com vendas, ele vai agregar mais ainda. Na verdade, aqui foi um apanhado que a gente fez de informações que são importantes para vocês usarem ali no processo de venda, durante o ciclo de venda. A gente precisa de várias técnicas, né? Igual a gente teve uma técnica de treinamento. Ah, obrigado. Então, do mesmo jeito que a gente teve uma técnica de venda, né, a técnica da ponte lá, a gente precisa de técnica de venda, a gente precisa de técnica de negociação, a gente precisa de conhecimento do mercado, a gente precisa de conhecimento do produto, a gente precisa de técnica de como apresentar o produto, a técnica de como fazer um circuito para cliente, como demonstrar um decorado e etc. Então, esse nosso negócio ele é muito complexo, a gente precisa de tudo isso, tem que estar envolvido em treinamento o tempo todo para se aprimorar em tudo isso daí. Espero que no fim do curso vocês consigam absorver alguma coisa, porque por mais que os mais experientes aqui já conheçam, mas a gente acaba sempre aprendendo um pouquinho mais. Mas vamos lá. Primeiro que qualquer processo de vendas, e como venda de mercado imobiliário é ainda mais complexo, ele começa, na verdade, antes de iniciar. O que eu quero dizer com começa antes de iniciar? Eu sempre falo isso nos treinamentos que eu faço. Isso que nós estamos fazendo aqui já está começando o seu processo de venda. Pô, mas eu não estou na frente do cliente. Mas é assim mesmo. A gente precisa se capacitar, a gente precisa treinar, a gente precisa ensaiar às vezes para poder ter um melhor aproveitamento lá com o cliente. Ok? Tem algumas carinhas novas aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Eu sou gerente comercial da IBM, tenho 4 anos e meio que estou na empresa, adoro trabalhar nessa empresa. Nós trabalhamos numa empresa séria, numa empresa correta, numa empresa que valoriza e que reconhece as pessoas que trabalham com ela e que, melhor do que tudo, que trata o seu cliente com respeito e que acaba trazendo para nós um sobrenome que todos nós temos muito orgulho de usar. Ou seja, a gente dizer que nós somos o consultor da IBM, que eu sou o Alexandre da IBM, isso acaba sendo um sobrenome que nós devemos usar, podemos usar, agrega valor e usem ele. Vocês não vão ter vergonha de usar ele em momento algum. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, marketing pessoal. Marketing pessoal tem tudo a ver com venda no mercado imobiliário. Mas o que é esse danado desse marketing pessoal? O que é isso? Se fala muito sobre isso. Se você pegar a revista, você vai ler sobre isso. Você liga o rádio no carro, você vê um monte de gente falando sobre marketing pessoal, e tudo aquilo que é dito é marketing pessoal. Na nossa aplicação, aqui pro que a gente faz, como é que eu vou trazer? Primeiro, o marketing pessoal é hoje, quando você acordou, você estava bem? Porque, gente, nós vamos sentar na frente de um cliente que está realizando um sonho na vida dele, que está fazendo um dos maiores negócios que ele vai fazer na vida, se não foi o maior, ele está fazendo um dos maiores negócios ali na vida. Ele está passando por um bom momento, porque ninguém compra imóvel se está passando por um mau momento. Ele está num bom momento pessoal, ele está num bom momento profissional. Ou seja, você está diante de alguém bem, que ao mesmo tempo está fazendo um compromisso, está tentando fazer um negócio grande. Então essa pessoa está com um monte de dúvida na cabeça e não pode ser justamente você que vai colocar mais uma dúvida na cabeça. Então, o venda no mercado imobiliário, ele começa aí na preparação, no que você tem que fazer antes de sentar com o cliente, porque a primeira missão nossa, quando o cliente chega na nossa frente, é transmitir confiança para ele. Então eu tenho que receber esse cliente bem vestido, nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu tenho que receber esse cliente com um sorriso, eu tenho que receber esse cliente com um ar confiante, eu tenho que estar bem. Se você levantou mal e naquele dia você não está dando conta nem de abrir um sorriso, conversa com o seu gerente, fala, hoje não dá para mim, porque não vai dar mesmo. Porque ninguém vai fazer um negócio com o cara para baixo, não adianta. Então às vezes a gente perde a venda ou a gente não ganha
semblante sempre aberto, o peito sempre estufado, a gente tem que estar sempre com uma imagem altiva, com uma imagem confiante, um sorriso, não é gargalhada, mas aquele sorriso no rosto. Isso é importante para a gente entender o cliente, ok? Tão importante quanto estar bem é parecer bem, porque às vezes você está num bom dia, mas a gente precisa transmitir visualmente, de forma rápida, que eu estou bem. Então, o que eu estou querendo dizer com marketing pessoal? O que alimenta uma atitude positiva, ou seja, ao acordar durante o dia, quando for dormir, eu preciso, na hora que eu vou trabalhar, eu preciso estar bem, eu preciso me alimentar com coisas positivas. O que é isso? A gente precisa ir atrás, e aqui são dicas que eu estou passando para vocês, de como é que você consegue estar bem com o cliente. Histórias de superação sua e de outras pessoas para te inspirar a estar bem. Pô, você levantou num dia ruim, mas a gente pode se superar. Pô, o dia hoje está difícil, mas foi justamente quando estava difícil que eu fiz aquela outra venda. O dia hoje está difícil, mas foi justamente num dia difícil que o meu colega lá na reunião do IBM contou que acabou fazendo uma venda. Então isso é importante, porque essa história vai te ajudar a você se inspirar. Você tem que buscar coisa para inspirar. Para quem é um pouco mais espiritualista, faça lá a sua oração. Hoje não acordei bem, faça a sua oração, seu pedido da forma como você gosta de fazer. Não vamos falar de religião aqui, mas para quem é mais espiritualizado, faz isso, a gente faz isso aqui nas nossas reuniões, porque isso também ajuda, né? Não vou entrar nessa seara. Bons livros, leia bons livros, músicas alegres. Se eu preciso estar alegre, como é que eu vou ficar ouvindo coisa triste? Isso contagia. Então eu por exemplo, estou me policiando em relação a ligar o jornal todo dia de manhã. Eu acabo fazendo isso, eu fico me arrumando lá com a televisão ligada, mais escutando do que vendo. Infelizmente hoje, a TV, os jornais só trazem informações ruins. Então, quando traz aquela informação ruim, eu largo para lá. Quando é coisa boa, eu paro na frente para olhar, porque a gente precisa estar bem. E essas histórias boas, porque imagina, o cliente está vindo e você vai falar para ele de assassinato, vai falar de filho que matou o pai, vai falar de assalto, vai falar de não sei o que, etc, etc. O cara, poxa, então você tem que ter um pouco de história boa, né? Bons livros, gente, ler ajuda muito. O nosso cliente é um cliente, via de regra, culto, é um cliente, via de regra, viajado, é um cliente que conhece muito, e assim, uma das formas da gente conhecer as coisas é lendo. Então, sugestão, leia o máximo que vocês puderem, sobretudo, porque quando você menos esperar, às vezes um livro que não tem nada a ver com o nosso mercado pode te ajudar a você a criar um diálogo, um relacionamento, um quebra-gelo ali com aquele seu cliente. Vai ajudar você a estabelecer com ele um relacionamento melhor. Porque aquilo que a gente já falou outras vezes, alguém aqui tem dúvida que o seu cliente vai conversar com outro corretor? E por que ele vai escolher você ao invés de escolher aquele outro corretor? Por N coisas. Entre elas, pelo relacionamento que você é capaz de criar com ele. Então isso é importante, por isso que marketing pessoal ajuda. A questão da proatividade, ela está colocada aqui no sentido de que a gente tem que procurar fazer nesse negócio de se relacionar com o cliente um pouco mais do que o que ele está esperando. Tentar se antecipar a talvez aquilo que ele está precisando, que ele está pedindo. Isso não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, mas é um desafio para nós. Em cada cliente que você atender, você precisa tentar, como é que eu faço para ser proativo com esse cliente? Ele não me pediu um e-mail, mas eu vou mandar um e-mail mesmo assim. Ele nem falou da área de lazer, mas de repente eu vou mostrar um pouco da área de lazer. Esse cara comentou comigo que gosta de automobilismo, então eu vou comentar com ele que vai ter a corrida da Stock Car aqui no dia tal. Não sei, são coisas assim que você pode fazer, ou seja, ser proativo é você fazer antes, né? Tanto tarefas, coisas que você pode fazer que estão diretamente relacionadas com a venda, que essa você tem que fazer mesmo, porque senão você corre risco de perder, quanto essas outras que não estão relacionadas com a venda, mas que podem e muito te ajudar a estabelecer um relacionamento mais próximo com o seu cliente. Pode ser isso que vai fazer ele escolher você ao invés daquele outro corretor com o qual ele falou. Tá? Frases vencedoras para você se inspirar.
gente, eu não acho errado e não acho que é ruim você carregar as suas frasezinhas ali, o seu jeito de falar, aquela coisa, às vezes você está diante de um cliente, o mercado está muito difícil, você vira para o cliente e fala, mas é justamente nos piores tempestades que se fazem os melhores marinheiros, sabe essas coisinhas assim que não quer dizer nada, mas que às vezes ajuda. Aí, gente, tem um monte de frase dessa, é bacana, cada um tem as suas, hoje é fácil achar isso, a internet está cheia desse negócio, né? O doação aqui não é no sentido de você fazer doação para alguma, é no sentido de você se doar nesse processo de se preparar para a venda no mercado imobiliário, que é uma venda mais complexa, é uma venda onde você vai ter que se relacionar com o seu cliente 2 meses, 3 meses, 5 meses. Nós já tivemos caso aqui do corretor ficar acompanhando o cliente 4 anos para depois conseguir fazer a primeira venda. Mas é assim mesmo. Como também tem venda que você conheceu o cliente num dia, a venda acontece naquele dia. Mas é uma venda mais de longo prazo. E assim, resumindo tudo aqui por último, colocando, fazer o quê? Mais do que a sua simples obrigação. Qual que é a sua obrigação e o que o cliente espera de você quando ele chega aqui, por exemplo, e você é o plantonista? Ele espera que você o receba de forma educada, ele espera que você sente com ele na mesa para poder mostrar os produtos, que você apresente a maquete, que você leve ele no decorado. Isso ele já espera que você faça. Ou seja, no momento em que você está fazendo isso, você está simplesmente atendendo a expectativa dele. Ou seja, você está fazendo o mínimo necessário. Se você não fez tudo isso, ou seja, o cliente entrou aqui dentro, ele tem expectativa, ele não quer nem comprar Open. O negócio dele é um novo Atlântico, por exemplo. Mas não custa nada você ser simpático e levar ele lá para ver o outro. Você está com tempo, vamos ali, nós estamos com um decorado super bacana, tem umas ideias interessantes, você já está olhando aqui. Infelizmente não é o do Novo Atlântico, não é o do Alegria, não é o do não sei o que, mas vamos lá, que de repente você pode se inspirar também, ficou muito bacana, vamos lá ver que ideia legal. Ou seja, você está fazendo algo mais, e ele não esperava isso. E aí é onde você começa, sem perceber, e também o cliente sem perceber, a você plantar a sementinha nele de que você é diferente, de que você faz um algo mais. E esse fazer um algo mais é o que vai fazer a diferença para a gente conseguir fazer a venda. Ainda dentro de marketing pessoal, essa é uma frase que às vezes ela chega a ser até cruel, mas pelo menos ela é muito justa, que é o seguinte: tudo que fazemos de bom e de ruim é percebido pelo cliente. Ou seja, o cliente, ele está ali observando, ele está ali comprando, ele está ali desconfiado, ele está ali querendo informações, ele está ali querendo te sugar. Quando você vai comprar alguma coisa, você não quer sugar o vendedor? Sugar no bom sentido? Não é isso que você quer? Seu cliente também quer isso de você. E tudo que você faz ali, ou seja, você está plantando no seu cliente. Se você não conhece o produto direito, não conhece sobre o mercado, se você não conhece sobre a empresa, ou seja, você está plantando informações não tão boas com ele. Assim como na medida que você traz uma palavra de incentivo, faz um algo mais, apresenta de forma primorosa o produto, tira as dúvidas sobre ele, demonstra que conhece o mercado, que está por dentro do estágio atual da economia no Brasil e etc., o cliente já começa a perceber, não, de fato eu estou diante de um profissional, um corretor aqui é diferenciado mesmo. Né? E a partir dessa percepção, tudo começa a conspirar contra ou a favor. E, gente, uma coisa boa que tem aqui é o seguinte: não tem jogo previamente ganho e nem jogo previamente perdido. A gente é que durante esse processo ganha ou perde esse danado desse jogo. Se você começou mal, o importante é o tempo todo durante o processo de venda você ir se avaliando, pô, estou indo bem, as reações do cliente estão boas, ele está conseguindo estabelecer, significa que você está no caminho certo. Ou, pô, esse cliente está muito difícil, ele está muito fechado, não estou conseguindo estabelecer essa conexão com ele, vou tentar algo diferente. Vou ter que mudar a estratégia com esse cara. Então, ou seja, dá para ir mudando na medida que você for capaz de perceber isso, a estratégia ao longo do jogo aí. E pessoal, fiquem atentos porque essa é uma das grandes falhas que muitos acabam cometendo.
ele às vezes até pelo próprio sucesso que vem, não, eu sempre faço assim e dá muito certo. Mas na medida que a gente lida com pessoas, o que dá certo com o Adriano pode não dar certo com o Felipe, porque o Felipe é diferente do Adriano. Então quando eu estou vendendo para o Adriano, aquele meu jeito funciona. Eu comecei a usar aquele jeito com o Felipe, não está funcionando bem, eu preciso mudar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho um jeito mais descontraído, mais alegre, e eu estou diante de um cara muito sisudo, que eu conto uma piada e ele não ri. E eu vou continuar contando piada para esse cara? Não estou dizendo que tem ou que não tem, depende. Às vezes é continuar contando a piada que vai dar certo. O difícil desse negócio é que não tem uma receita única, não. É a percepção que vai dizer pra gente se aquele cara tenso, que você está precisando de fato contar piada para dar uma relaxada nele, ou se aquele cara é um cara extremamente cético, formal e que ele gosta de conversa mais dura, vamos dizer assim, conversa mais direcionada, mais rígida. E é assim que você vai ter que fazer para vender para ele. Ok? Alguns de vocês já viram me falando sobre preconceito em venda. O que eu estou querendo dizer com preconceito? Talvez a palavra aqui nem seja preconceito, seja pré-julgamento, porque preconceito automaticamente já está dizendo algo negativo, né? Mas pré-julgamento pode não ser negativo. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: vocês já viram quando você entra num lugar e o seu santo, você entra para comprar um sapato, aí você tem lá 6 vendedores, você dá uma olhada assim, seu santo bateu mais com aquele lá. Pô, você não sabe nem explicar por quê, mas seu santo bateu mais com aquele lá. O que eu estou fazendo? Estou fazendo um pré-julgamento. Eu não conheço, nunca vi, nem ele nem os outros, mas alguma coisa me levou para ele. Alguma coisa me levou para ele. Porque ele estava com um sorriso mais aberto, porque ele estava com uma roupa que me inspira mais confiança, porque etc, etc, etc. O que eu estou querendo dizer aqui é que, sabendo que o ser humano é assim, nós somos assim, até por instinto de defesa, nós somos assim, o ser humano é assim, a gente olha para uma pessoa e, em função das experiências passadas nossas, a gente faz um pré-julgamento, que pode ser positivo ou não. Graças a Deus, a maioria desses pré-julgamentos, eles acabam não se confirmando. Depois que você conhece a pessoa a fundo, você fala assim, você pode ver, na maioria das vezes, porra, não pensava que você era um cara tão rígido assim, não pensava que você fosse tão alegre assim. Acaba, na medida que você vai conhecendo a pessoa, você vai mudando a primeira impressão que você teve dela. Então a primeira impressão geralmente não é a que fica. Em alguns casos é, mas não é a que fica. Mas com vendas, às vezes nem sempre, nós vamos ter essa segunda oportunidade. Então, a gente, venda no mercado imobiliário, você precisa estar muito atento, a como você se apresenta nesse cliente, porque ele já tem todos os motivos do mundo para não comprar, e nós não queremos dar mais um para ele. Nós não podemos dar mais um motivo para ele não comprar conosco. Então, sabendo disso, como é que eu faço para tentar criar uma primeira impressão boa, para já não estabelecer de cara uma barreira que eu vou ter que fazer um esforço para quebrar, né? Então, um pouco é o que eu falei agora, é você estar num dia bom, você estar com o semblante aberto, você estar inspirando confiança, essas coisas acabam exalando. E outra coisa é essa preocupação que a gente tem. E foi em cima dessa preocupação que nós criamos o padrão de investimento nosso. Então, quando a gente pensou nesse padrão, contratamos uma consultora, que foi a Maria Júlia, né, que nos ajudou a desenhar esses modelos, pensando em vários. O que a gente estava querendo fazer? A gente estabeleceu um padrão que transmitisse uma primeira imagem a respeito da empresa, a respeito de você enquanto profissional. Então foi isso que nós procuramos fazer e definimos esse padrão. Então, o que todos nós corretores precisamos estar muito atentos? Primeiro, higiene pessoal. Então, assim, tem que olhar, terminou de almoçar, tem que ir lá no espelho, tem que olhar para ver se está tudo certo com os dentes,
né? O cabelo bem penteado, o meu não tá servindo muito de base, porque eu tenho mania de ficar passando a mão no cabelo toda hora assim. Mas enfim, pessoal. O seu já tá arrumado, né, Carnal? Eu tava. 40 minutos no espelho. Aí dá uma lustrada. Mas não é isso, gente. Assim, é só você pensar o seguinte: o que nós vendemos? Aí agora falando sério. Nós vendemos imóvel. O cara está fazendo um investimento grande. Ele está comprando algo sério. Um investimento que vai ter um impacto forte na vida dele por muito tempo. Ou seja, é algo sério que ele está fazendo ali. Então a gente precisa, por mais que a gente crie esse ambiente mais, tente criar esse ambiente mais descontraído, essa altivez, essa positividade, mas eu tenho que ao mesmo tempo transmitir essa imagem profissional, de quem sabe o que está falando, de quem tem conhecimento sobre o que está falando, de quem conhece o mercado, de quem tem conhecimento para poder agregar para aquele cliente. Então, quando a gente pensou nesse investimento, nessa cor grafite, né, com o branco e o vermelho para os homens, as mulheres é o mesmo padrão de cor, só que mulher é um pouco mais diferente, mas assim, o ideal é que, se o cara está aqui, ele está procurando, se você vai para um ambiente mais descontraído, você tira a gravata e fica no ambiente mais descontraído lá. Mas aqui, onde o ambiente é mais formal, você precisa estar assim, porque se todo mundo tiver igual, se todo mundo tiver parecido, o cliente vai chegar lá e ele não vai ter um... Ou seja, quando ele entrar aqui e ver todo mundo desse jeito, ele vai entrar, entrei no ambiente profissional, né? Todo mundo está muito parecido, está bacana, ou seja, a chance de não estabelecer, então, nenhum tipo de preconceito negativo é maior. Isso é importante. Então, pessoal, cuida da questão das unhas, limpeza da unha, o hálito, se preocupem com isso. É uma coisa que, isso é um negócio complicado. Ninguém vai chegar para você, né? Você já tentou falar que alguém está com mau hálito? Cara, é difícil falar isso até pro filho. Como é que você vai falar isso para um colega, para um funcionário? Ninguém fala. Então essa é uma autopercepção que cada um tem que ter de si. Eu estou aproveitando o treinamento para falar de uma forma genérica porque é uma preocupação que todos nós temos que ter. Ou seja, de estar bem, porque senão você vai colocar na frente do cliente e ele vai ficar tão incomodado ali que não vai dar liga. Vamos perder o negócio. Então, ou seja, não vamos dar mais um motivo para ele. E aqui outras duas coisas que eu quero falar. Primeiro é que, na medida que a gente tem esse padrão de investimento, a gente começa a passar para o mercado, quer dizer, isso é novo, mas quando o mercado, quando a gente fala, por exemplo, corretor de preto, eu estou falando de corretor da onde? Adão já conseguiu plantar isso no mercado de Goiânia. Quando você vai para São Paulo, você fala corretor de preto, o cara já sabe que é corretor da Lopes. Quando você vai para Brasília, você fala corretor de preto, o cara sabe que é corretor da Lopes. Aqui é o corretor da Adão. Eles conseguiram. Por isso nós não quisemos o preto. Nós definimos grafite também por isso. Nós queremos é que, quando o cara vê alguém de grafite na rua, ou ele vê um grupo de grafite, olha o grupo da IBM, todo mundo bacana, bem vestido, mesmo padrão. Quando chegar no stand de lançamento, tem gente de tudo quanto é jeito, nós estamos lá, grafite, pô, aquele é o da IBM, eu quero ir lá no cara da IBM. Todo mundo quer negociar direto com o incorporador. E vocês são um incorporador. Então nós estamos nos apresentando como incorporador. O cara vai, então assim, nós vamos divulgar essa imagem e o cara vai fazer o cliente vai fazer essa associação de que aquela pessoa de grafite com vermelho, grafite com azul, é o cara da incorporadora. E é com ele que eu quero falar. Essa é a nossa intenção no longo prazo aí. Começamos agora, mas daqui um ano e meio, 2 anos, isso já vai estar muito mais consolidado na medida que vocês nos ajudarem a consolidar isso. Assim como Adão já conseguiu fazer. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Estou falando muita besteira? Não? Se tiver, vocês vão falar, né? Fala. Hã? Só um pouquinho de besteira? Não, um pouquinho dá para aguentar. Então, só aquela imagem que você mostrou do vendedor com a camisa vermelha e a gravata estampada, né? Dá um ambiente de que não é um ambiente de trabalho, parece mais que você está numa festa fantasia ou algum evento carnavalesco. Tá de grafite do mesmo jeito, né? Uhum. Mas essa imagem, concorda que essa imagem é diferente dessa? Com o terno amarrotado, a combinação de cor meio bagunçada. Então, isso aqui passa uma imagem muito mais sóbria do que essa.
E quando você está fazendo uma venda de um imóvel, você quer alguém sóbrio ou você quer alguém que passa essa imagem mais... Pô, será que eu vou investir R$1 milhão com alguém? Isso é preconceito puro. Gente, isso é preconceito puro. E o cliente faz isso. Nós fazemos isso. Mas parte do princípio também que a gente olha para um cara desse. Se o cara não tem responsabilidade de se cuidar mesmo, como é que ele vai ter responsabilidade de tratar o negócio comigo também, né? Tem essa... Ele não dá conta de cuidar dele mesmo. É, por aí. São esse tipo de análise que o cliente vai fazendo sem falar, mas que ele está fazendo lá na cabeça dele. Ok?